Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais um dia do ciclo de formação da Curadoria de Estudos Coreanos, da SEASIA, CEA-UFPE. Gostaríamos hoje de dar as boas-vindas à Amanda de Moraes. Amanda é bacharel em Direito, mestre em Direitos Humanos pela UFPE, especialista em Gênero, Desenvolvimento e Políticas Públicas, Práticas Educacionais pela Fundagem. Entre 2021 e 2022, foi pesquisadora associada da SEASIA, vinculada à Universidade Federal de Pernambuco, integrante da Curadoria de Assuntos do Japão, no grupo de estudos de linguagem, identidade e cultura, bem como integrante da Curadoria de Coreia do Sul, no grupo de gênero, sexualidade e movimentos LGBTQIA+. Ela hoje possui pesquisas de temas voltados aos estudos de gênero, estudos feministas, estudos coreanos e direitos humanos. Tá? Amanda, seja bem-vinda, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, e o palco é todo seu. Oi, gente, boa noite. Vou me apresentar, né? A Clara fez um breve resumo, mas eu estou aqui por alguns motivos também. Além disso tudo, né? Eu sou mestre em Direitos Humanos, bacharel em Direito e tudo mais, mas minha história começou antes mesmo de eu ser bacharel. Começou aqui na SEASIA, na curadoria de Japão e curadoria de Coreia do Sul, né? Quando o estudo era mato ainda. Quando eu comecei a estudar Coreia do Sul, eu ainda era uma graduanda no curso de Direito, e na época eu fazia pesquisa, né? Pesquisa científica, e me interessava muito sobre questões de gênero. E na época eu fazia pesquisa sobre questão de uniões homoafetivas no Brasil, em relação ao STF também. E quando foi isso que aconteceu, foi na pandemia ainda, foi 2020. A gente passou por um período difícil, mas a gente conseguiu ter um curso também na UFPE, que foi disponibilizado um curso online sobre história do Japão. E eu acho que quem está por dentro da história da Coreia sabe que o Japão tem vários dedinhos no seu período de pré e pós-guerra, né? Pré-Primeira Guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. E foi justamente esse período que me chamou a atenção, porque foi quando questões de gênero, questões de movimento feminino começaram a surgir. E quando eu digo isso, eu me refiro justamente sobre as mulheres de conforto, né? Que foram aquelas mulheres mulheres e meninas, né? Que foram sequestradas pelo exército japonês para servirem como escravas sexuais, e foi tirado delas assim, nome, origem, língua, tudo, né? Isso para mim foi chocante, porque na época eu não conhecia nada disso. E cada vez eu quis me inteirar mais e mais. Então, eu virei pesquisadora também na Coordenadoria de Estudos da Ásia. E quando eu consegui virar pesquisadora foi quando esse interesse maior em pesquisar questões de gênero na Coreia do Sul foi se aprofundando. E na época eu não sabia muito bem para onde ir, eu fui atirando por todos os lados, né? Porque no Brasil, especialmente estudos de gênero, estudos sociológicos, que não sejam ligados tanto à questão de mídia, questão de linguagem também, são um pouco escassos, né? Quando a gente vai falar de Coreia do Sul. Então, a gente tinha algumas referências em português, mas acho que eram pouquíssimas, então eu tive que ir me virando nos 30, para seguir pesquisando essa área, assim, particularmente, que me interessa bastante. Então, eu pesquisei questões de maternidade, questões de aborto, a descriminalização do aborto na Coreia do Sul, e
cada vez mais o feminismo era uma coisa que saltava aos olhos, né? E quando eu comecei a escrever e estudar sobre feminismo na Coreia do Sul, foi quando eu fui percebendo que a história da Coreia do Sul e a história do Brasil, pelo menos a história moderna, né, a partir da década de 50, 60, se parecia muito com a história do Brasil no quesito de passamos por uma ditadura militar, a Coreia do Sul também passou por uma ditadura militar, as duas civil-militares, né? E a atuação das mulheres e a atuação do movimento feminino foi fundamental para que, na minha leitura, ambos os países passassem pelo período de redemocratização, né? Então, eu começo desde já falando sobre esse período, né? Eu não vou me adentrar tanto em questões sobre dinastia de Joseon, pré-colonização, nada disso, porque, para mim, quando essas questões começam a efervescer de movimento feminista, começa a se falar de um movimento feminista internacionalmente e movimentos femininos na Coreia do Sul, é quando o Estado sul-coreano está começando a se reerguer após grandes períodos de colonização japonesa, americana, após a Guerra da Coreia também, na década de 50. Então, para mim, a partir da década de 60 é quando a gente começa a prestar mais atenção na questão das mulheres na Coreia do Sul. Em 1961, né, teve esse golpe militar liderado por Park Chung-hee, que instaurou um governo ditatorial que se instalaria no país por mais de 20 anos, né? O que foi, sim, um fator de repressão aos movimentos em defesa dos direitos das mulheres. Então, dos anos 60 até meados de final de 80, 90, com o fim do governo ditatorial, esses governos autoritários que se seguiram, né, usaram esse poder para provocar um rápido crescimento econômico, mas também, por outro lado, promoviam, né, ao enraizamento de princípios confucionistas, como de lealdade ao governante, de piedade filial, que tinham como base fundante essa questão da subserviência da mulher e a subserviência do marido e aos filhos para a formação da família como base do Estado, né? Então, sob esse regime ditatorial, mulheres progressistas, né, à época, se mobilizavam como atores de modernização democrática, né? Enquanto aquelas que eram integrantes, por exemplo, de grupos femininos conservadores, se movimentavam para propagar uma certa ideia de modernização pela urbanização, buscando, por exemplo, o reforço da mensagem de segurança nacional que o país buscava transmitir, né? Isso podia ser percebido, por exemplo, pela convocação de mulheres para integrar o movimento da nova comunidade, ou como era chamada Semaul Undong, que buscava uma diminuição da disparidade nos padrões de vida entre os centros rurais e os centros urbanos na Coreia do Sul à época, e que passavam por uma rápida modernização e industrialização, né? Então, as mulheres, até mesmo aquelas que se viam ou se enquadravam como liberais, conservadoras, eram tidas como objetos desse desenvolvimento estatal. Não apenas as mulheres que se viam mais em alas progressistas, né? Já em 1967, eu destaco essa data porque a gente teve, em 1967, a Declaração sobre a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, que foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, e serviu justamente como um estímulo para as atividades de associações, de grupos de mulheres, especialmente para a conscientização política
de movimentos femininos que protestavam pela alteração, por exemplo, do direito de família, direitos domésticos, direitos de herança, direitos parentais. Então, a partir daí, começou-se uma mobilização internacional que também atingia a Coreia do Sul, uma pressão internacional que atingia a Coreia do Sul em torno desses direitos, né? Eu menciono também, em 1975, a primeira Conferência Mundial sobre a Mulher, que foi organizada pela ONU, pela qual se estabeleceram planos de ação para um combate da discriminação da mulher, e que teve, entre seus participantes, claro, a Coreia do Sul, o que se tornou também, por causa disso, mais um fator propulsor do movimento das mulheres no país para a elevação dessas demandas para o governo, para o Estado e a sociedade como um todo, né? Então, desse modo, em parte por influência desses fenômenos internacionais, como também pela emergência de uma onda feminista no Ocidente, em meados de 1968, essa disseminação da consciência feminista começa a ser incentivada como um movimento que marca uma distinção entre movimentos femininos conservadores e liberais anteriores, porque houve uma dedicação à defesa da igualdade de gênero dentro da Coreia. Nesse cenário, o movimento de trabalhadores dentro da Coreia, e eu destaco o movimento de trabalhadores por causa desse período do chamado milagre econômico, né? Então, houve uma efervescência muito grande nos setores de indústria têxtil, indústria tecnológica. O movimento de trabalhadores nesse cenário e o movimento pela reforma do direito de família foram grandes expoentes do discurso feminino, né, do movimento feminino e do ativismo feminino na Coreia, porque começaram incorporando demandas, por exemplo, para o Código Civil de 1958, que demandavam, por exemplo, melhores salários, condições dignas de trabalho, porque apesar do milagre econômico, né, vivido pela Coreia do Sul, não teria sido possível esse milagre econômico sem a exploração dessas mulheres nas indústrias de trabalho intensivo. De modo que eu enxergo esse movimento, o movimento feminino, o movimento de trabalhadoras, um fator decisivo para esse desenvolvimento econômico e social do país. E mesmo que essas questões trazidas pelo movimento de trabalhadores não fossem voltadas especificamente para a melhoria do trabalho feminino, por exemplo, também foi fundamental para a mudança de consciência de estudantes universitárias, jovens mulheres em geral, para a condição feminina. Então, durante esse período, uma parceria de trabalhadores e o movimento estudantil universitário começou a crescer a ponto de se tornar um dos pontos centrais, uns pilares de oposição ao governo ditatorial. Enquanto estudantes, por exemplo, atuavam no treinamento, no letramento de trabalhadores e trabalhadoras, na organização sindical, no apoio do movimento de trabalhadoras, os trabalhadores e trabalhadoras contribuíam para o sucesso do movimento pró-democratização e do movimento feminino nas décadas finais do século XX, né? Então, a maioria das organizações de mulheres coreanas se estabeleceram mais fortemente por volta da metade dos anos 1980, início dos anos 1990, nos quais, embora a gente pudesse perceber um recrudescimento do regime militar, que era liderado até então por Chang Do-hwan, né, que era, como é que chama? Líder de ferro, guerra de ferro. Algumas políticas de apaziguamento foram contempladas, o que oportunizou, por exemplo, que organizações femininas e progressistas
se estabelecesse publicamente contra o governo ditatorial militar e a favor da redemocratização do país. E por causa disso, as primeiras organizações feministas, né, se manifestavam não apenas contra o regime ditatorial, mas também eles assumiam uma postura anti-Estado. E essa postura impedia esse movimento, essas mulheres, de considerar, portanto, diante desse histórico de repressão, né, políticas institucionais e políticas públicas como ferramentas legítimas para a solução dos problemas dessas próprias mulheres. Então, esse movimento de mulheres não se concentrava, nesse momento, tanto em pautas de gênero, mas no alcance da democracia e do desenvolvimento de uma melhor estratégia para derrubar esses aparatos de opressão de classe que sustentavam o capitalismo que vinha se consolidando cada vez mais no país, né? Então, as políticas públicas nos anos 1980, na Coreia do Sul, para as mulheres, eram amplamente determinadas apenas pelo Estado, tanto em razão da natureza autoritária, né, do governo, quanto pela relutância do movimento feminino em engajar com essas instituições estatais. À época, como resultado dessa crescente pressão internacional e nacional, pela chamada também da década da mulher, né, que foi 1976 a 1985, e da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, em 79, 3 instituições lidavam com os assuntos da mulher no país, que eram o Instituto de Desenvolvimento da Mulher coreana, o Ministério de Assuntos Políticos número 2 e o Comitê Nacional de Políticas para Mulheres. Mas, tanto em razão da abordagem suficiente pela ideologia de inclusão de mulheres no desenvolvimento que se chamava, né, Women in Development, que era adotada para a promoção de políticas de igualdade de gênero, quanto devido ao afastamento e à desconfiança do próprio movimento feminino em relação às instituições oficiais do governo, essa atuação desses órgãos se tornou meio limitada. Já no final da década de 80, o cenário que se vislumbrava, então, era a restauração da democracia por meio do recuo do poder militar e a introdução das eleições presidenciais diretas, né? E aumentou uma participação política feminina que foi ativada na sociedade civil para a defesa de um governo civil, né? Que foi posteriormente liderado por Kim Il-sung, em 93. Então, viver em uma democracia, a partir desse movimento de redemocratização, já no início da década de 90, possibilitou a criação de um espaço político favorável para o surgimento e o engrandecimento de movimentos femininos e da influência política como um todo, né? Da influência política desses movimentos. E o Estado coreano, como parte também da Comissão sobre a Situação das Mulheres, influenciado pela campanha, por essa grande campanha de globalização da estratégia de transversalização de gênero, se transforma também num campo de atuação externa e interna a partir dessa pressão, de uma postura mais assertiva no combate da violência de gênero. Por causa disso, a visão e a aproximação feminista do Estado caminhava um pouco mais a passos mais firmes, podemos dizer. E a gente podia enxergar um pouco mais no o campo institucional como um dos cenários possíveis desse ativismo e dessa mudança positiva para mulheres, no sentido de promoção de políticas públicas ativamente pelo Estado. Nesse período de transição dos anos 90, anos 2000, os movimentos femininos e as organizações de defesa dos direitos das mulheres começaram a florescer. E isso possibilitou tornar mais visível e mais influente
no cenário político coreano algumas conquistas. Por exemplo, a partir da mobilização do movimento feminino nesse período, houve a criação do Ministério da Igualdade de Gênero, que foi depois renomeado, né, para Ministério da Igualdade de Gênero e da Família. Teve também, no início dos anos 2000, a extinção do sistema de chefia de família, né, que é o sistema Roju, que estabelecia um chefe de família que representava a família, as mulheres e os filhos, publicamente. Então, a mulher estava ainda submetida, no começo dos anos 2000, à inscrição do seu nome na família, no nome do seu marido. Então, esse período inicial dos anos 2000 foi nomeado como era da política do engajamento de movimentos feministas progressistas, né, de mulheres coreanas. O que é visto hoje como uma fase de expansão definitiva da legitimidade de movimentos progressistas feministas e como um período de formação de alianças também, né, entre esses coletivos. O que pode, assim, a gente pode afirmar que facilitou a internacionalização de questões das mulheres coreanas, tanto quanto a questões domésticas, né, quanto questões públicas, como foi o envolvimento de mulheres na disputa política, na disputa eleitoral, por exemplo. Uma das maiores mudanças, inclusive, para promoção de políticas para mulheres no governo de Kim Dae-jung, que foi lá no final dos anos 90, 98 a 2003, e do sucessor, né, que foi Roh Moo-hyun, se eu não me engano, que foi 2003 a 2008, foi a aproximação, inclusive, da abordagem que eu já mencionei, mas não falei o que era a transversalização de gênero no enquadramento dessas políticas públicas voltadas às mulheres. O que seria essa transversalização de gênero, né? A gente pode entender a transversalização de gênero como um processo de avaliação das implicações para homens e para as mulheres de qualquer ação planejada de governo, seja de políticas públicas, de programas, elaboração legislativa, em qualquer área, em todos os níveis, e é tido como uma estratégia para fazer as preocupações e as experiências de mulheres e de homens igualmente comporem uma dimensão integral no desenho, na implementação, no monitoramento, na avaliação de políticas e programas nas esferas políticas, econômicas, para que mulheres e homens se beneficiem igualmente e a desigualdade de gênero não se perpetue. E a partir dos anos 90, para algumas mudanças, como o termo mulher, né, que é em coreano é yoson, foi substituído no discurso político para gênero, que é sonbyeol, que era anteriormente utilizado apenas como uma tradução de literatura feminista ocidental, né, por organizações internacionais como a ONU. Nesse período, fortes alianças foram formadas por esses movimentos progressistas de mulheres, movimentos feministas, e esses primeiros governos democráticos da Coreia do Sul. Então, a gente pode ver um grande suporte financeiro de organizações femininas, até certo ponto a gente pode chamar também de feministas, e da participação de representantes do movimento, né, desses movimentos, em algumas agendas políticas oficiais e do reconhecimento do aumento da participação de mulheres nas instituições públicas e privadas na Coreia do Sul. Por exemplo, organizações voltadas a políticas de mulheres com deficiência, de mulheres migrantes, de trabalhadoras do sexo. Então, o movimento feminino encontrou, de certa forma, no fim já dos anos 2000, um espaço estável para usufruir de oportunidades políticas dessa implementação numa perspectiva feminista na rotinização, na implementação de ações e programas, tanto na base da administração, né, do governo,
quanto na representação política do Congresso, de forma que mais e mais ativistas eram recrutadas para ocupar posições de governo. Então, a gente pode atribuir a esse período uma fase de institucionalização do movimento feminista e da atuação feminista na Coreia do Sul. E essa transformação era vista mais como uma estratégia do que como um objetivo final desse movimento, já que havia ainda um receio de que o processo de institucionalização ameaçasse a solidariedade do movimento, interior ao movimento, e enfraquecesse a natureza radical, né, do movimento feminista como um agente que promove mudança de questões sociais e culturais profundas em prol da igualdade de gênero. Então, a procura por legitimidade e apoio do público por meio desse engajamento feminista com o Estado trazia essas preocupações, né, sobre essa desradicalização ou despolitização do movimento de mulheres, o que podia ser percebido, por exemplo, em campanhas sobre a edição de leis sobre violência doméstica. Algumas campanhas enfatizavam, por exemplo, que a violência doméstica era relacionada ao bem-estar da família, em vez de mostrar a violência doméstica, na verdade, como uma questão enfrentada pelas mulheres, né? O que acabou por enfraquecer o discurso feminista voltado ao combate da violência de gênero, por exemplo. E esse enfraquecimento pode ser notado mais explicitamente no emprego de pessoal moderado, né, para a administração das ações do Ministério da Igualdade de Gênero, que voltou o foco, né, dos seus programas, de suas políticas para crianças, questões voltadas às crianças, à família, no lugar de promoção de políticas que realmente se interessassem na promoção da igualdade de gênero como um fim em si. E essa relação sensibilizada entre o movimento feminista e o Estado escancarou esse arrefecimento, né, do poder de barganha do movimento feminista para negociações com órgãos e entidades estatais, o que, ironicamente, também não impediu o Estado de encarar, até certo ponto, como a necessidade dessa mediação de ações com o movimento feminista e o movimento de mulheres como um todo, apesar dessa maleabilidade, né? Aqueles que tinham parcerias ou não, ou alguma relação mais próxima com atores da administração pública. Então, isso dependia bastante da proximidade desses movimentos com certas instituições. Então, os anos 2000 para o movimento feminista trouxeram essa nova fase, né? Para além dessa institucionalização, houve uma abertura para uma autoafirmação feminista. Então, não apenas os direitos das mulheres estavam em debate, mas também o próprio desafio dessas relações hierárquicas de gênero e o questionamento dessas normas rígidas de gênero estavam sendo postas em discussão. E era um momento que o próprio reconhecimento de múltiplas e interseccionais identidades vinham sendo trazidas à tona. Na verdade, esse desprezo pelo fortalecimento das pautas feministas, né? Porque hoje em dia a gente vê muito o Estado como um ator não neutro, mas desinteressado na adoção, na absorção de certas pautas, quando a gente vai falar sobre feminismo e de igualdade de gênero. E esse desprezo pelo fortalecimento dessas pautas feministas por parte do Estado, no fim dos anos 2000 e início dos anos 2010,
foi confrontado por questões que até então não tinham sido lidados completamente pela criação de algumas instituições, né? Que a gente tinha já Ministério da Igualdade de Gênero e da Família, a gente tinha também a organização guarda-chuva, né, de organizações feministas que era a Korea Women's Association United. Aquilo que movia o movimento feminista foi um fator de estopim para a ressurgência de ativistas de organizações não estatal de viés feminista. O fator que era, digamos, o motivo essencial desse ressurgimento, dessa autoafirmação, era justamente a violência de gênero. Então, por causa disso, pautas de movimentos das mulheres nos anos 1980, como a violência sexual, violência doméstica, discriminação contra a mulher no mercado de trabalho, foram algumas questões que se diluíram nessa institucionalização e na enfatização dessas organizações que focavam em mulheres vindas de contextos socioeconômicos mais privilegiados, né? Então, embora algumas autoras destaquem esse sucesso desse feminismo de Estado institucionalizado pela promoção da igualdade de gênero na lei, o resultado, na verdade, é uma série limitada de ganhos para mulheres contra a violência que elas viviam, especialmente quando a gente considera fatores socioeconômicos nos quais e pelos quais as mulheres eram afetadas. E, embora essas mulheres sempre tenham participado ativamente em mobilizações sociais, como o movimento da independência, né, na década de 40, o movimento de trabalhadoras na década de 60, o movimento feminino sempre teve enquadrado como parte de, ou subordinados a, mobilizações maiores, como foi a da democratização, a reforma trabalhista. Porém, até que o movimento feminino começasse a levantar pautas da agenda de gênero, como a violência de gênero, no início dos anos 90, os primeiros passos para uma aproximação com o Estado, para tentar angariar essas conquistas, né, pareceram ofuscar esse avanço dessa demanda. Mas por quê? Contar com o apoio de instituições do governo para o aprofundamento de estratégias de combate à violência de gênero se mostrava, na verdade, como chamo, como uma faca cega de dois gumes, né? Na medida que o movimento feminista permanecia à mercê do interesse estatal e também não estava sempre coadunado com as urgências femininas, na tomada de decisão de políticas públicas, por exemplo, como também o Estado se mostrava vulnerável à recessão financeira, a mudanças da reestruturação neoliberal do país nessa virada dos anos 2000. Então, durante o final de 90 para 2000, um fator essencial que foi mudar um pouco essa dinâmica de gênero, um pouco, não, bastante, na verdade, que foi mudar essa dinâmica de gênero, e tá matando muito aqui. Então, vou parar. Sempre vi falarem que o movimento na Coreia é muito extremista. Na sua opinião, isso é verdade? O movimento é visto assim porque o país é mais conservador. Então, vou falar sobre isso ainda. Na verdade, a gente não pode falar sobre o movimento feminista na Coreia, né? A gente pode falar sobre movimentos feministas na Coreia. E também depende de quem é que está apontando, né, esse extremismo. O que é esse extremismo, na verdade? A gente tem, eu vou falar sobre isso ainda, né? Mas só dando um comentário, a gente tem o ex-presidente Yoon Suk-yeol
chamando as feministas de causadoras da baixa de natalidade. E eles chamavam as feministas como as causas da baixa de natalidade na Coreia do Sul, dizendo que elas eram extremistas. Mas até que ponto a gente pode chamar de extremista quando a gente vê quem é que está chamando, né? O que é o extremo? Demandar igualdade de gênero? O que é o extremo? Demandar uma lei antidiscriminação, né? Então, vou falar um pouco sobre alguns dos movimentos que tem, né, que são também controversos, mas chamar o feminismo como um todo de extremista é reducionista, eu diria, porque a gente tem mais ações individuais do que movimentos homogêneos, sabe? Então, uma coisa importante que vai influenciar essa dizer que o movimento feminista é extremista, né? É justamente o desenvolvimento da internet, né? Com o desenvolvimento da internet, desenvolvimento dos fóruns virtuais, o que aconteceu? O crescimento de grupos de usuários, de sites de fóruns, né? Sites de fóruns, usuários homens, que demonstraram, na verdade, uma evolução do compartilhamento da ideia de que mulheres são, para eles, objetos de conteúdo consumível e não usuárias do espaço online de forma igualitária, digamos assim. A gente pode ver, por exemplo, como uma sociedade na qual valores que implicavam a subordinação feminina, como era o confucionismo, né, como é o confucionismo, como uma filosofia de Estado por séculos e séculos, de 1392 a 1910, a gente pode ver isso desencadeando, por exemplo, na cultura do estupro, na cultura das câmaras escondidas. Então, algumas consequências como essa foram que se consolidaram nessa visão acerca da mulher. E essa visão acerca da mulher foi também compartilhada no meio virtual. Então, esse tipo de cultura abriu margem para o desenvolvimento de espaços virtuais e criação de fóruns, sites para circulação de mensagens de agressão verbal, de vídeos, de gravações, inclusive essas gravações, né, os coreanos chamam de morta, né, que é molé câmera, molé é escondido, e câmera é câmera mesmo. E essas câmeras de espionagem são colocadas em banheiros públicos, são colocadas em vias públicas. Para quê? Para violar esse espaço da mulher também no espaço público, porque nem no espaço público ela está segura. Nem no ambiente privado, né, por exemplo, banheiros, ela está segura. Então, essa violação de mulheres e o desenvolvimento também muito grande da pornografia no meio virtual coreano tornou a internet também um ambiente de exploração e de objetificação de mulheres coreanas. E essa mudança tecnológica desse compartilhamento de redes, de sociabilidade, digamos assim, fez com que tivesse um respaldo virtual, né, online, e coletivo da violência masculina. Mas, diante disso, movimentos feministas que queriam um espaço alternativo no qual desigualdades sexuais, de classe, de raça, de nacionalidade diminuíssem, e que também lideravam discussões ativamente sobre a agenda feminista por meio da criação dessas plataformas online, né, plataformas feministas e queer, já não encontravam mais um espaço isento de assédio e de abuso, né, já que agora ele foi estendido também para os espaços virtuais online. E agora ela se deparava com espaços online e offline nos quais esse tipo de violência estava sendo perpetrada. E nos anos 2000, né, a internet parecia ter se tornado um espaço dominado por homens. E essas plataformas, majoritariamente utilizadas por mulheres, eram frequentemente alvos de ataques por esses homens.
enquanto essas mesmas mulheres eram vistas ou como conteúdo, né? Eram o objeto desse conteúdo, ou como consumidoras de sites de compras, sites comerciais, em vez de usuárias, né? Criadoras de uma cultura virtual compartilhada com esses homens. E como efeito dessa formatação do ambiente virtual da Coreia do Sul, mulheres que sentissem interesse em acessar plataformas que não eram administradas por grupos femininos, frequentemente percebiam a necessidade de esconder suas identidades por trás de uma máscara masculina, um pseudônimo masculino, a falta de fotos. E por causa disso, sites de fórum que eram acessados majoritariamente por usuários, homens, né, como foi o DC Inside, que é um dos maiores representantes desses ambientes virtuais, construíram uma gramática de misoginia que infiltrou a cultura popular da internet. E em razão desses sites, desses serviços de portais, desses serviços de fóruns, outros portais também de notícias, jornais eletrônicos na Coreia, nos quais, né, a maioria da população coreana se baseava, né, para acessar notícias, passam também a ser plataformas em que essa gramática misógina circula por meio de comentários. Nessa DC Inside, por exemplo, mulheres são objetificadas e estigmatizadas com alguns estereótipos sexuais, né? Na mesma medida que elas são endereçadas com vocabulários e gírias que começam a surgir na internet também. Tem a gíria de kimchi-nyo, que era a garota kimchi, que se referia àquela mulher que é promíscua ou extravagante, ou queria viver aos custos dos homens, né? E, por outro lado, tinha também aquelas mulheres que eram consideradas as subservientes ao patriarcado, que era, ou senão, que seguiam, né, essa performance moderna de gênero feminina para esses homens, que eram chamadas, na verdade, tem a Kimchi Nyo, que era a garota Kimchi, e tinha a Tar Kimchi Nyo, que era Tar significa saída, né? Seria a garota que teria esse bom senso, digamos, que seriam consideradas suficientes para esses homens coreanos. Então, mulheres que se autoafirmavam feministas ou que pertencem a coletivos e organizações feministas são generalizadas como anormais, né? Nesses discursos hostis sobre feministas, conselhos, organizações femininas. E como plataforma que impulsionou em escala nacional o antifeminismo, uma subdivisão desse inside, o site IRBER vai ganhando também uma notoriedade por sua inclinação política à extrema-direita, principalmente durante o período da eleição presidencial de 2012. E essa plataforma IRBER vai se tornando um paradigma de espaço online para um discurso de ódio, discurso misógino, discurso homofóbico. E como consequência desse crescimento dessa misoginia, ele é considerado como um dos mais importantes fenômenos de promoção do antifeminismo na Coreia do Sul. Porque a promoção era a promoção de um espaço que permitia essa formulação de narrativas contra mulheres coreanas, por meio de discursos, imagens, compartilhamento de fóruns. Já no começo, no final da década, ou melhor, no começo da década de 10, né, 2010, esse espaço virtual começou a angariar também essa conotação profunda política, né, que se resvalava também na sociedade civil. Então, desde o final da década de 90, esse sexismo se estendeu para a internet. E a misoginia no meio virtual se intensificou, tanto em questão de escala como de natureza. E, em especial,
eu trago no meu trabalho, né, na minha dissertação, eu falo sobre 3 episódios que marcam essa influência crescente da misoginia e do antifeminismo na década de 2010. O primeiro foi em fevereiro de 2015, que ocorreu quando um jovem de 18 anos se tornou suspeito de integrar o Estado Islâmico do Iraque, popularmente conhecido como ISIS, né? A ISIS, depois de fazer uma postagem no Twitter afirmando: odeio feministas, então eu gosto do ISIS. E depois desse comentário no Twitter, um colunista, né, um jornalista, comentou que esse feminismo, o feminismo descerebrado, né, como ele chamava, era mais perigoso que o ISIS. Depois disso, o feminismo começou a ser tratado jornalisticamente, digamos assim, como um movimento pejorativo. O segundo momento foi em maio de 2015, que foi quando se foi erroneamente, né, noticiado o fato de que 2 mulheres sul-coreanas teriam se recusado a passar pelo período de quarentena depois de terem contraído a síndrome respiratória do Oriente Médio. E esse acontecimento gerou na Deep Inside, que era uma plataforma de fóruns, o envio de mensagens com ataques misóginos contra essas 2 mulheres. E a intensidade desses ataques provocou revolta nas usuárias, né, mulheres do site, influenciou elas a ponto de migrar de plataforma para criar a página Megalia, que visava reproduzir essa tática de espelhamento, né, desses ataques, que consistia basicamente na repetição das formas de comunicação feitas por esse público masculino, dos inside, só que agora voltadas aos próprios homens, por exemplo, sob a perspectiva feminina, né? Declarações absurdas, por exemplo, eram espelhadas, expressões sexuais eram espelhadas e a reação contra esse espelhamento era ainda mais negativa. O próprio nome Megalia, na verdade, remete à junção, né, da sigla MERS, que era a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, com o título Egalia Daughters, né, que era Filhas de Egalia, que era um romance feminista escrito por um norueguês que fazia uma sátira de um mundo em que os papéis de gênero são invertidos. Então, por exemplo, frases como as mulheres devem ficar em casa e ser dóceis eram espelhadas ou porque eles chamavam muito essa técnica de parroting, né, papagaiado, digamos assim, como homens devem ficar em casa e serem dóceis, ou mulheres devem ser espancadas a cada 3 dias, aí virava homens devem ser espancados a cada 3 dias. E a reação dessa mímica invertida, nessa paródia invertida, provocou um sentimento de aversão completa a grupos que se afirmavam feministas, a ponto de publicamente se atribuir ao movimento feminista a fama de odiador de homens, virando até hoje um estereótipo que tomou conta do senso comum coreano. Então, a gente pode dizer que o Megalia, essa técnica que algumas mulheres usavam no Megalia, se tornou um alvo para estereotipização das mulheres feministas, a ponto de atingir o senso comum e o grande público de que feministas eram odiadoras de homens. O terceiro caso que eu menciono, né, na minha dissertação ocorreu em maio de 2016, que foi quando um homem assassinou uma mulher no banheiro público próximo da estação de metrô no bairro de Gangnam. E, embora ele tenha confessado o crime, sob a justificativa de que mulheres achavam ele inferior, a polícia classificou o crime só como assassinato, sem motivação de gênero nenhuma. E esses incidentes
apesar ou até em razão de carregarem esse profundo teor misógino e violento, provocaram, a partir do meio da década de 2010, a revolta de mulheres. E, mais especialmente, o que a gente chama de reboot, né, o ressurgimento, ou também chamado de uma quarta onda feminista da Coreia do Sul. De forma que também a internet agora se torna um veículo de protesto e de propagação dos movimentos e dos ativismos dessas sul-coreanas que se autoafirmavam feministas. Então, hashtags como "eu sou feminista" começaram a ser compartilhadas nas redes sociais, até que um número crescente de usuárias também passou a se autoafirmar parte desse movimento feminista e compartilhar experiências, reflexões a respeito das vivências relacionadas à discriminação e à violência de gênero na sociedade sul-coreana. E essa resistência virtual transportou-se para as ruas e para o advento de uma política feminista para a sobrevivência de mulheres que se mobilizavam nas plataformas virtuais. Por exemplo, ecoando questões sobre misoginia, sobre segurança feminina, sobre direitos reprodutivos, sobre saúde da mulher, bem como também sobre a cidadania feminina, né, nesses cenários de democracia virtual, digamos assim. E essa contestação feminista, a partir dos anos 2010, ocorreu por diversas vias. A gente podia ver mobilizações online para derrubadas de sites de pornografia, como ocorreu pelo Megalha, né? O Megalha fez com que a maior plataforma coreana de conteúdo ilegal adulto, que era a Soranet, fosse derrubada, depois de 16 anos da polícia tentando derrubar o site. Derrubar o site. A gente também teve, diante do episódio do feminicídio em Gangnam, milhares de mulheres coreanas se organizando, marchando, e demandando por mais segurança pelo fim do feminicídio na Coreia do Sul, o que se tornou um assunto de pauta de políticas públicas na medida que mulheres coreanas passaram a se enxergar como um coletivo que compartilha esse senso de insegurança, que é marcado pelo machismo, pela misoginia, e que também tinha responsabilidade do Estado, na medida que o Estado promovia políticas públicas políticas institucionais lacunosas, negligentes, né? A própria polícia se mostrou negligente também no combate dessa violência de gênero. E no combate dessa cultura marcada por esses valores que pregam essa subserviência da mulher ao homem. Então, esse feminicídio, esse episódio de feminicídio na Estação Gangnam se tornou, inclusive, um evento marcante para a tomada de ações mais incisivas por parte dos movimentos feministas, por jovens feministas, né? Isso resultou no entendimento de que a ação direta dos coletivos feministas seria o princípio fundamental para esses movimentos. Então, diante disso, a mobilização feminista representava também o levante de mulheres que reivindicavam agora a sua presença coletiva enquanto força política de importância imprescindível para esse caminhar do desenvolvimento do país, né? Um exemplo desse fortalecimento se deu, por exemplo, na onda de protestos em 2019, que queria o banimento da proibição de aborto, porque se afirmava a incompatibilidade da criminalização do aborto com a Constituição, né? E a gente sabe que em 2021, 2 anos depois, houve essa descriminalização. E essa revolta de mulheres coreanas contra a ordem patriarcal, que girava em torno dessa mulher como categoria política, logo também envolveu o debate da inclusão de outros grupos minorizados, que também eram vulnerabilizados pela violência sexista, como eram
a comunidade LGBT, principalmente as mulheres trans e homens gays. E eu faço um adendo nesse ponto porque, apesar de eu não me adentrar especificamente sobre a inclusão de minorias de sexo e de gênero na pauta da luta contra o sexismo, eu enfatizo que coletivos que enxergavam esses grupos, que eram homens LGBT e mulheres trans, também como alvo desse espelhamento e da misoginia, como alguns que se organizavam pelo Megalha, entravam em cisão, né, com a comunidade e fundaram outros sites de plataformas. Então, a gente podia ver também dentro desse movimento radical feminista essa cisão de pessoas que não aceitavam a inclusão de grupos vulnerabilizados nas pautas feministas que eram levantadas. Inclusive, existe também a fundação do site WOMAD, que é resultado dessa cisão com o Megalha, porque não aceitavam a inclusão de mulheres trans na defesa dos direitos das mulheres, né? Então, essa cisão, esse WOMAD, é uma junção das palavras em inglês woman e nômade, né? Mulher e nômade, que ganhou notoriedade depois por uma postura extrema, né? O conteúdo explícito de violação de sujeitos, de categoria inseridos, né? Na categoria masculina, crianças, animais, figuras políticas progressistas. O mote desse movimento do WOMAD era, na verdade, ser contra os homens. O que acabou também por entrar em embate, né, com esses movimentos que tentavam angariar a atenção do público para políticas públicas efetivas para as mulheres. E sendo para as mulheres também, que também beneficiassem a sociedade como um todo. Então, diferentemente do feminismo mainstream, né, ou do feminismo praticado no Megalha, que visava esse desmantelamento da ordem heteropatriarcal, o OMAD retratava um mundo em que mulheres substituíssem a posição social de homens na hierarquia de gênero. E a transformação do discurso de igualdade entre homens e mulheres pela defesa se tornou uma defesa pela subserviência masculina, na verdade. E isso abriu margem para que, por exemplo, ações de investigação criminal fossem realizadas, ironicamente, inclusive, de forma célere, para a rápida prisão de mulheres que publicavam em redes sociais fotografias de homens que vinham dessas mocas, dessas câmeras escondidas, em ambientes públicos e tudo mais. E essa celeridade da mobilização estatal para a persecução de mulheres acabou também por intensificar a percepção e a consciência de grupos feministas de que o poder estatal na Coreia do Sul não se posiciona a favor de mulheres. Na medida que ele se mostrou mais determinado a punir essas mulheres do que ouvir as denúncias dessas mulheres contra os crimes que elas sofriam, que eram perpetrados por homens. E em meio à consciência crescente, né, dessas instituições que sustentavam essa estrutura patriarcal, como a polícia, em janeiro de 2018, só 3 meses depois do começo do movimento Me Too nos Estados Unidos, uma procuradora chamada Seo Ji-hyun revelou publicamente, em uma entrevista televisionada, ter sofrido violência sexual por um procurador de status maior, né? De status maior, né, hierarquicamente, e que era o antigo ministro da Justiça da Coreia do Sul. E esse incidente, essa revelação, essa entrevista, né, pública, levou centenas de mulheres a compartilharem episódios vividos envolvendo acusações de assédio, estupro, violência de seus superiores, fazendo com que essas figuras proeminentes, diretores, atores, cantores,
políticos sul-coreanos fossem expostos como perpetradores de abusos e de violência sexual de gênero. E por causa disso, a sexualidade, já então, emerge como um tópico que vai abalar esses pilares das políticas públicas de gênero. Porque o movimento feminista vai começar a endereçar a sexualidade como um direito a ser protegido também por políticas públicas do Estado. E começa a ganhar também atenção internacional em nome dos direitos humanos das mulheres. Com esse movimento feminino, né, em 2018, e essa popularização do feminismo na Coreia do Sul a partir da década de 2010, o abuso sexual, por exemplo, pôs aquilo que era considerado um tópico privado, que é a sexualidade, como um assunto que deveria ser enfrentado pelos responsáveis pela promoção de políticas públicas voltadas às mulheres e de grupos vulnerabilizados. Tendo em vista que a discriminação de gênero é um fenômeno também que está totalmente interligado à violência sexual. Por isso, eu considero que o movimento Me Too representa, em razão da pressão externa da sociedade civil, de grupos e coletivos feministas, como também ele considera uma culminância da política de gênero que se desenvolveu por meio do processo político. Ele escancara as lacunas que foram relegadas pela falha desse feminismo estatal, né, no início da primeira década do século XX, e revela de forma mais crua o desinteresse, ou pelo menos a persistência de uma administração conservadora em relação à transformação das relações públicas e privadas, em relação à necessidade de inclusão dos direitos das mulheres como um pilar necessário para a sustentação da democracia sul-coreana. Então, numa sociedade em que condições para a desigualdade se tornavam cada vez mais formas complexas, a consciência dos direitos humanos continuava a se expandir. E a demanda por igualdade sexual, que era reivindicada pelo feminismo em seus mais diversos movimentos, passou também a ser absorvida pelo Estado como a chance de enfatizar os papéis de gênero e atribuir essa ênfase à agenda feminista do Estado, ignorando várias formas de expressão de gênero que eram denunciadas. Então, essa visão conservadora sobre sexo e sexualidade, que relega, por exemplo, a categoria de gênero a um papel secundário, sob uma administração também conservadora na Coreia do Sul, acaba por encorajar a antipatia de homens por mulheres. E acelera também um debate antifeminista sobre uma suposta discriminação reversa. E a retaliação de grupos que se declaram antifeministas tem até hoje afetado a manifestação de instituições progressistas na Coreia do Sul. Como, por exemplo, em 2016, o Partido Progressista Justice Party, que foi o mesmo que propôs a lei antidiscriminação em 2020, após comentar publicamente a favor de uma dubladora demitida de uma empresa de jogos, porque ela publicou uma foto de si mesma vestindo uma camisa vendida pelo Megalha, dizendo: meninas não precisam de príncipes. Foi alvo de ataques por grupos de homens e mulheres que se declaravam antifeministas. Então, esses e outros incidentes semelhantes, alguns inclusive envolvendo figuras públicas do entretenimento, como cantoras e atrizes, indicam a relação complexa que ocorria entre a defesa da agenda feminista por igualdade de gênero e a manutenção de políticas públicas e instituições progressistas e também de esquerda na Coreia. E ao contrário de usuários de sites, né, de cunho de extrema-direita, que costumavam ridicularizar o movimento feminista, figuras progressistas também,
raramente figuras políticas que se localizavam publicamente entre centro-esquerda, raramente se propunham a reagir ao advento de pautas que recebem essa forte reação do público, né, como era essa ação de grupos como Megalha. Raramente era comentado por figuras políticas. E o compartilhamento desse tipo de postura, né, neutra, receosa, digamos assim, entre cidadãos e intelectuais progressistas, faz também movimentos feministas, tanto moderados quanto radicais, se perguntarem por que os homens deveriam determinar quais as formas de feminismo são aceitáveis ou não para apoiar. E a crença de que feminismo representa a defesa de valores misândricos, né, entre os fatores, acaba por provocar, por parte de um eleitorado jovem masculino, a retirada de apoio de governos progressistas. E o que resulta também numa divisão ideológica, conforme essas divisões de gênero entre os jovens, principalmente entre os jovens. Daí a gente tem que no final dos anos 2000 e no início da década de 2010, eleitores e eleitoras na faixa dos 20 e 28 anos se mostram uma base importantíssima para o sucesso de políticas progressistas na Coreia. E, em particular, homens dessa mesma faixa etária, junto a mulheres da mesma faixa etária, eram oponentes convictos, no começo da década de 2010, da presidente conservadora Park Geun-hye, antes ainda do impeachment. Porém, à medida que esse movimento antifeminista vinha se recrudescendo, vinha se aprofundando, a gente tinha, já pelo final da década de 2010, 2019, no 2019 até 2022, a gente tem uma mudança de que mulheres coreanas, né, dessa mesma faixa etária, passavam ainda a apoiarem governos progressistas, enquanto os homens dessa faixa etária passavam cada vez mais a desaprovar. Então, a gente tinha um crescente contrário. Né? Enquanto mulheres continuavam cada vez mais a apoiar governos progressistas, os homens começavam a desaprovar esses governos. E essa virada em relação à desaprovação de jovens homens diante de líderes políticos progressistas parece ainda desafiar o fator de idade, né, no sentido de ser uma taxa de aprovação de aprovação ainda inferior a de homens coreanos acima de 60 anos, por exemplo. Então, numa comparação de taxa de jovens na faixa dos 20 anos e homens acima de 60 anos, os jovens apoiavam ainda mais figuras políticas de extrema-direita. Em 2019, especialmente, essa mudança de mentalidade por parte desses homens jovens para o apoio de candidatos conservadores pareceu intensificar essa aversão à mera menção a políticas progressistas, que eram defendidas por movimentos feministas, ativistas feministas, ou mesmo aqueles que eram investidos em reivindicações menos radicais, né, em comparação a outros coletivos que eram vistos como radicais, como o OMAD ou o Megalha. E por causa disso, as quebras desse apoio aos partidos de centro-esquerda, em especial a administração progressista do Moon Jae-in, né, que foi o anterior de Yoon Suk-yeol, emergiram na forma de quê? De um sexismo moderno, no qual políticas de igualdade de gênero eram percebidas como desvantajosas por jovens do sexo masculino, o que começou a alertar o governo sul-coreano para adotar uma postura mais atenta ao comentar essas questões relacionadas a gênero. E essa cautela foi, de certa forma, convertida numa virada conservadora de ataque por parte desses jovens. E recebeu grande atenção da mídia coreana,
porque esses jovens começaram a ser denominados de Idenam, que era Ishipte Namsong, homens na casa dos 20 anos, em coreano. E foi abreviado para Idenam. E essa nomenclatura de, apesar de a gente estar só se referindo a homens na casa dos 20 anos, na verdade, se referia a homens que se posicionam politicamente como conservadores. Então, homem jovem era uma metáfora, era um sinônimo para jovens conservadores. Por meio dessa mobilização ativa contra movimentos feministas, ou mesmo abertamente misóginas. E a força política desse grupo resultou na eleição de figuras controversas, né? Que cooptaram o discurso antifeminista como uma ferramenta de atração de eleitores. Foi o caso, por exemplo, da eleição da liderança mais jovem do Partido do Poder Popular, Lee Jun-suk, que era um partido conservador na Coreia do Sul e que atraiu a atenção desses jovens com um discurso populista que defendia justamente a abolição do Ministério da Igualdade de Gênero e da Família, como uma das suas principais prioridades. Defendia também punição mais rígida para falsas acusações de crime sexual. Defendia o melhoramento de condições e de remuneração do alistamento militar dos homens. E como consequência, a gente teve em 2022 a eleição presidencial na Coreia do Sul. Esse partido se aproveitou do aumento do apoio da população, especialmente do Lee Jae-nam, para lançar o Yoon Suk-yeol, que foi ex-procurador na Coreia do Sul, e que afirmava que a discriminação estrutural de gênero não existia mais, porque era uma questão pessoal. E ele foi lançado como candidato à presidência do país com essa pauta, né? Algumas pesquisas na época, nessa época de eleição presidencial, diziam que questões de gênero influenciavam consideravelmente os eleitores e as eleitoras nessa faixa de idade. De modo que, quando eles eram perguntados a respeito do fator, né, principal na decisão do candidato à presidência, propostas políticas sobre assuntos como moradia, por exemplo, recebiam mais atenção. Mas, especificamente para o IDENAM, a abolição e a preservação do Ministério da Igualdade de Gênero e da Família foi tão importante quanto questões como moradia. Para além disso, algumas das maiores causas em razão da qual o IDENAM afirmou ter votado no ex-presidente impeachmentado para a presidência foi exatamente o apoio da causa antifeminista. Enquanto para as mulheres dessa mesma faixa etária, a oposição à visão antifeminista de Yoon Suk-yeol se mostrou como uma das causas mais importantes para o voto no candidato da situação. E a percepção do conflito de gênero, como era chamada, né, pela mídia coreana, se mostra cada vez mais forte e dicotômica quando se comparavam essas impressões entre homens e mulheres por essas desigualdades. E aproveitando essa rachadura que acontecia e alimentando desses ânimos antifeministas, a campanha desses políticos conservadores se mostrou como fundamental para a virada de um governo mais oposto, ainda mais oposto à causa feminista. E como plano de fundo dessa transformação política e social, alguns fatores como insegurança econômica, que eram sentidas por jovens coreanos, ansiedade, que era causada pelo aumento da competição de empregos, muitas vezes é sentida como uma espécie de guerra, digamos assim, especialmente para aqueles que retornavam do serviço militar obrigatório, eram listados como agravantes desse sentimento, dessa preterição de homens. Desde 2019, na Coreia do Sul, a taxa de homens que se enquadram na categoria
nem, né, que era sem trabalhar nem estudar, superou a de mulheres. E isso também repercutiu para a taxa de empregos, né, de forma que a parcela de mulheres jovens, que vai mais ou menos dos 15 aos 29 anos, acaba tendo uma maior presença no mercado de trabalho que os homens. E, na verdade, desde 2021, a Coreia é um de apenas 4 países na OCDE que possuem uma maior taxa de emprego para mulheres do que para os homens. Porém, esse desenvolvimento contribuiu para que a crença entre os homens mais jovens de que a discriminação de gênero não existe mais se tornasse ainda mais forte. O que também se intensificou com essa percepção, ou um certo senso de ameaça dos homens em relação à parcela feminina mais jovem, né? Seja em relação ao alcance dessa educação de instituições de qualidade, seja em relação ao acesso a empregos em empresas bem cotadas, por exemplo. E, por outro lado, essa institucionalização da guerra é também um aspecto influente no que se chama desse ressentimento de gênero para esses jovens coreanos. Porque a Coreia também é um país com uma forte marca militarista, seja em razão da obrigatoriedade do alistamento, seja também pelo senso de masculinidade que foi formado, que foi moldado na presença dessas instituições militares durante toda a história moderna da Coreia do Sul. E com isso, não apenas os homens mostram uma postura negativa a respeito da obrigatoriedade do serviço militar, mas também eles demandam uma forma de compartilhamento desse estorvo que eles enxergam com as mulheres, no sentido de não tolerar a dispensabilidade de mulheres para o exercício do serviço militar. E o fenômeno do ressurgimento do feminismo nos anos 2010, pelo Me Too principalmente, por causa desses protestos que ocorreram, demonstrou a força e a participação política de mulheres progressistas. E esse movimento foi cooptado pelos ciclos conservadores da política sul-coreana como um alvo de provocação para jovens homens, em descontentamento com as consequências que o próprio patriarcado provocava. Por causa disso, o alistamento feminino obrigatório se tornava uma arma discursiva, embora fosse claramente pouco argumentativa, né, para que esses homens expressassem essa insatisfação de não terem essas esferas de opressão também suprimidas pelos poderes do Estado, em vez da mobilização por uma elaboração de estratégia de longo prazo para a resolução de questões como o serviço militar obrigatório ou a reinserção satisfatória no mercado de trabalho desses homens, o caminho trilhado foi a utilização da insatisfação feminista com esse sistema patriarcal como estímulo para o conflito de gênero entre esses jovens homens e o próprio movimento feminista. Apesar disso, grupos feministas e grupos antifeministas parecem chegar, né, a esse consenso de que o sistema de alistamento deve ser revisto. O que é um ponto no qual se pode perceber que, como políticas de gênero que a princípio afetariam principalmente mulheres, né, pela demanda de proteção e a garantia de direitos, não afetam apenas a população feminina, já que a população masculina também é influenciada pela falta de políticas de igualdade. Na medida que esses sistemas predominantemente masculinos, como o exército, a força militar, afetam também as formas de vida e de sobrevivência desses homens, jovens e adultos. E ao passo que a demanda feminista é colocada em plano principal por movimentos diversos, essa abjeção da pauta feminista pela ala política também começa a mostrar os seus efeitos, né? Se, por um lado, tem-se o afastamento do movimento feminista dessas instituições governamentais, por outro, a gente também tem a transformação discursiva do feminismo e do próprio autoendereçamento feminista como formas de insulto.
e de atração de ataques por parte de movimentos antifeministas, bem como também da própria administração do país, né, a ponto de possibilitar com que o ex-presidente chegue a culpar o próprio feminismo como uma causa da crise dos relacionamentos entre homens e mulheres e da baixa natalidade na Coreia do Sul. E por isso a gente também olha esse fenômeno do antifeminismo com uma perspectiva global, né? Porque apesar de o antifeminismo se constituir como um fenômeno contemporâneo, já que a gente pode ver a sua manifestação em diversos países, né? No Brasil, na Colômbia, na França, no Reino Unido, na China, na Hungria, a trajetória singular desse fenômeno na Coreia, e considerando o plano de fundo histórico, econômico, social, aponta como o antifeminismo é estudado a partir da sua reação ao avanço e às conquistas do movimento feminista, e não como um fenômeno reacionário e conservador singular por si mesmo. Por que eu digo isso? Porque quando se trata de compreender esse fenômeno, o antifeminismo, né, entender que ações de perseguições de grupos e ativistas feministas que começaram a se reafirmar recentemente implicam também uma replicação dessa violência de gênero, que, embora repaginada, tem sido reproduzida desde a fundação do Estado coreano, em menor ou maior intensidade. E por essa razão, observar novas estratégias feministas de escape dessa violência significa também entender de que forma o Estado coreano se posiciona a respeito das políticas de igualdade e políticas de anti-violência de gênero, que possui, por exemplo, um potencial de atenuar o medo de se autodeclarar feminista, ou da necessidade de mulheres de repelir qualquer contato com o sexo masculino. Um exemplo que ilustra isso, por exemplo, é o desenvolvimento do que algumas mulheres, algumas autoras chamam de feminismo silencioso, que é uma forma de prática cotidiana e ativa em ambientes protegidos, quando contextos sociais pouco receptivos, né, pressionam essas feministas a manter um perfil discreto para praticarem o feminismo, ou mesmo por exemplo, a gente tem a radicalização de ações feministas, como é o movimento 4B, né? Sem namorado, sem marido. E já chegando ao final, né, que eu acho que eu falei muito, pelo amor de Deus, essas manifestações do feminismo e outras refletem, então, essa complexa inter-relação entre a identidade feminista e o ambiente hostil para o feminismo, porque a coalização de fundamentalistas, populistas conservadores e figuras políticas de extrema direita, como é ainda, né, o ex-presidente, eleva o grau de hostilidade frente a manifestações que se coadunam ou mesmo se assemelham a pautas feministas ao âmbito institucional, como é, por exemplo, a pressão pelo casamento LGBT ou pela pressão sobre uma edição de uma lei antidiscriminação. Então, esses movimentos progressistas de reivindicação de direitos, que também são comuns ao movimento das mulheres feministas, começam também a serem enxergados, digamos assim, dentro desse desse grande balaio feminista. E por causa disso também recebem essa retaliação. Então, compreender o antifeminismo, para além dessa reação ao feminismo, deságua na percepção de quais estruturas sociais e quais estruturas políticas foram permissivas ou mesmo coniventes para que esse tipo de violência seja perpetuada ou seja renovada, e quais ferramentas podem ser mobilizadas pelo feminismo, online, offline,
pelo feminismo de rua, pelo feminismo estatal, também para o enfraquecimento dessa estrutura patriarcal, né? Eu acho que é isso, gente. Falei bastante. Muito obrigada de verdade, Amanda, foi ótimo. Eu acho que você tocou em vários pontos muito interessantes que quando você estava finalizando, antes um pouquinho de você falar sobre o feminismo silencioso, né? Eu lembrei justamente de uma matéria que eu li no jornal sul-coreano falando sobre a falta de o medo e a falta de eu perdi a palavra, mas assim, as condições adversas de você se posicionar de determinada maneira no trabalho, na sua comunidade, que gera vulnerabilidade e violência, e o fato de começar esse movimento de trabalhar de uma maneira silenciosa e sem muita exposição. Eu acho que foi o último texto que eu li a respeito disso, realmente. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, algum comentário, fiquem à vontade, aproveitem a disponibilidade de Amanda. Podem levantar as mãos também e falar mesmo, abrir o microfone, a gente vai organizando, tá? Quer que eu leia, Amanda? Acho que fica bom, porque aí a gente por causa do vídeo, né? Luana fala assim: a gente aqui no Brasil, ao mobilizar as agendas de gênero e LGBTQIA+, as pautas feministas, temos utilizado o acionamento do STF. Temos um exemplo na questão LGBT, com o reconhecimento de alguns direitos pela Corte da Coreia do Sul. Se tiver no escopo das suas análises, fiquei curiosa sobre essa dimensão das estratégias jurídicas pelos movimentos feministas na Coreia do Sul. Rapaz, na minha dissertação, vamos voltar para ela, o que eu faço? Eu falo sobre o movimento feminista na Coreia do Sul. Por quê? Porque o que aparecia para mim? Justamente a demanda por uma... Obrigada, Vitória, por compartilhar. É a demanda por uma edição de uma lei antidiscriminação. Isso foi muito chocante para mim, porque como assim eles não têm um mecanismo jurídico de punir a misoginia, a xenofobia, o racismo, né? Eu fui investigar, né? Fui pesquisar mais sobre isso. E vi que essa demanda, na verdade, vem do início dos anos 2000. Essa demanda por uma lei antidiscriminação. E minha questão principal foi saber em que medida essa demanda, né, por uma transformação jurídica tem impacto do movimento feminista. Mais especificamente, eu procuro discutir, né, qual o impacto do movimento feminista da Coreia do Sul no desenvolvimento de um feminismo jurídico. E esse feminismo jurídico, não é só porque eu sou formada em Direito, é porque também eu li um texto da primeira professora mulher da Universidade Nacional de Seul, que é Hyuna Yang, que ela vai falar do movimento feminista no começo dos anos 2000, o que me impressionou bastante, porque o movimento feminista, para mim, vai se consolidar melhor, né, já no final dos anos 2000, mas ela vai falar sobre esse movimento feminista e sobre o movimento de um feminismo jurídico, principalmente nessa mudança de democratização do país. E quando ela vai falar do feminismo jurídico,
ela vai falar justamente da abolição do sistema Roju, que é o sistema do chefe de família, né, que estabelece um chefe de família para registro de casamento de mulheres, e que essas mulheres estariam subordinadas aos homens por causa disso. E ela vai falar como essas mudanças jurídicas foram influenciadas pela mobilização feminista, por advogadas feministas, por aliados feministas, de organizações jurídicas, de organizações religiosas, inclusive. E quando ela falou sobre feminismo jurídico, eu pensei, até que ponto a gente pode chamar de um feminismo jurídico? Porque a gente sabe que a Suprema Corte tem tido algumas decisões favoráveis a algumas pautas que o movimento feminista demanda, né? A descriminalização do aborto foi uma, o reconhecimento do casamento, mais ou menos, foi outro. Só que até que ponto a gente pode chamar isso de um feminismo jurídico quando a gente não tem esse respaldo feminista centrípeto dessas instituições jurídicas? Porque uma coisa é falar, temos organizações de advogadas feministas, outra coisa é falar, temos uma Suprema Corte feminista. E isso, para mim, era uma coisa difícil, né, de se afirmar que a gente tem uma Suprema Corte feminista. Mas quando a gente vai pesquisar sobre feminismo jurídico, especialmente, a gente vê que, na verdade, não é necessariamente um movimento que demanda uma declaração ou uma posição explícita, né, manifesta dessas instituições jurídicas. Na verdade, é um movimento de pressão, seja externo quanto interno. Então, não importa se o personagem que está agindo é uma advogada, é uma organização não governamental, é uma ministra, uma membra da Assembleia Nacional. O que importa, na verdade, é de que forma a pauta feminista está sendo trazida para a discussão jurídica. Então, eu pude chegar a uma conclusão feliz de que havia, sim, um início de um feminismo jurídico em desenvolvimento na Coreia do Sul, mas em relação à lei antidiscriminação já são outros 500. Eu não sei se eu respondi a questão, mas como você ficou curiosa sobre essas estratégias jurídicas pelos movimentos feministas, e eu sei algumas, e tem várias e várias e várias outras, né? Não são poucas. Inclusive, o movimento Me Too começou pela denúncia de uma procuradora, né? O que é muito marcante, assim, porque ela vem do não é bem do Poder Judiciário, mas de um órgão auxiliar do Poder Judiciário. E ela é uma figura de poder também. Então, uma figura de poder que está em contato direto com o Poder Judiciário e faz uma declaração como essa é uma coisa muito forte, né? Não à toa, os movimentos femininos e feministas foram muito, muito, muito profundos depois dessa declaração dela na Coreia do Sul. E o movimento Me Too na Coreia começa a ser também considerado um exemplo global, né, de movimento feminista. Então, essas estratégias feministas começam pelas alianças, pelos coletivos, pela pressão, algumas pela pressão individual, mas principalmente pelas alianças. Luana disse que você respondeu sim, agradece. A Lanissa colocou um comentário, disse que queria agradecer por esse momento e saber se teria mais referências sobre a mulher nesse período ditatorial. Sim, sim. Eu escrevi, por acaso, também, um artigo
um artigo pequeno sobre a participação da mulher no movimento de redemocratização e sobre a participação do movimento feminino. Eu faço essa diferenciação, eu acho necessário fazer essa diferenciação de movimento feminino e feminista, porque, para mim, na minha visão, existe um ponto que a gente pode afirmar que o movimento de mulheres é feminista, e o outro ponto que não se pode afirmar com tanta certeza que ele é feminista, né? Nesse período de ditatorial, é muito, muito forte o movimento de trabalhadoras e universitárias e também de mulheres dentro da Igreja Católica. Eu tenho uma indicação que é um livro de um historiador, que é Theodore Yu, que ele vai falar sobre essa... Ele vai falar, na verdade, até 1945, que é um pouco depois da saída do Japão e da colonização japonesa na Coreia do Sul. Mas ele vai falar, o que ele fala é como se fundamenta as bases nas quais se fundamentam o movimento feminino durante a época da ditadura e como ele vai se desenvolvendo até se autoafirmar feminista, né? Eu posso passar para as meninas e elas compartilham com vocês depois. Tenho várias referências. Minhas pastas são cheias e livros. A gente repassa, sim, para o pessoal. A gente leu a sua dissertação. Alguém, a Nicole, a Lanessa, agradecendo e ficando feliz, como todas nós, por causa de referências, Ana. A gente leu. E aí tem umas coisas que eu achei muito interessante. Eu peguei alguns trechos, né, eu e Vitória, a gente pegou alguns trechos. E a gente achou muito interessante alguns trechos, eu vou ler aqui rapidinho, tá? No comecinho, acho que no teu resumo, alguma coisa do tipo, no primeiro capítulo, é bem no comecinho mesmo, você fala que a influência do movimento feminista na transformação de instituições político-legais do Estado coreano e a consolidação de um feminismo jurídico que provocou mudanças estruturais nas relações de gênero do país. Então, você faz uma relação direta entre esse feminismo jurídico e as mudanças estruturais nas relações de gênero. Elas estão completamente relacionadas ou é uma associação? Depende do momento histórico. Uhum. Quando a gente fala, por exemplo, da abolição do sistema Roju, é uma questão direta, assim. A gente pode falar, assim, porque é muito profundo a questão da família, da formação familiar e da base familiar na socialização da população coreana. Então, falar sobre a mudança estrutural dessa família e de como ela se registra formalmente, oficialmente pelo Estado, é uma mudança gigante, assim, em ver qual o papel, como esse papel da mulher começa a se desgarrar do homem oficialmente pelo Estado. Ou também, ao mesmo tempo que o sistema Rodil foi abolido também a questão da proibição do casamento entre pessoas com o mesmo sobrenome, né? Com o mesmo, que eram do mesmo clã, digamos assim. Então, isso também foi revolucionário, digamos assim. Porque era outra perspectiva sobre a liberdade feminina, e sobre como as questões de família talvez não tivessem tanta ingerência em relação à formação das relações afetivas, né? De mulheres. Como você vê o desenvolvimento dos movimentos feministas coreanos dentro desse cenário em que os jovens que vêm aí parecem continuar no lado conservador.
Eu acho que os movimentos feministas coreanos estão cada vez mais, digamos assim. É porque uma coisa não anula a outra, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um forte movimento antifeminista, o que eu acho que está diminuindo, graças a Deus, ao mesmo tempo a gente tem também um crescimento dessa, dessa população feminista virtualmente. Por que eu digo virtualmente? Porque no espaço físico presencial, muito mais difícil. Tanto é como tu falaste, Clara, que é muito difícil mesmo uma mulher se autoafirmar feminista publicamente. Porque o medo da retaliação é muito grande. Porque as taxas de violência contra a mulher são muito, muito graves, assim mesmo. E você se autoafirmar como feminista no espaço público é se colocar em risco também. E esse risco é relativizado, digamos assim, quando a mulher passa para um espaço virtual. Porque pode esconder o rosto, pode esconder o nome, pode esconder a localização, né? Então, esse feminismo silencioso, de certa forma, começou, né, na internet. Que acaba não sendo tão silencioso assim, porque quando ele se une, né, quando ele vira um coletivo, ele ganha grande repercussão. Então, a gente pode ver no Twitter, eu segui alguns perfis no Twitter, de mulheres que realmente não colocavam nome, não colocavam foto, não colocavam nada. Nem, nem. Tinha alguns tinham medo até de dizer o gênero com o qual se identificavam. Dizer, eu não sou homem nem mulher. Mas se autoafirmavam feministas e criavam uma rede em torno disso, em torno da discussão dessas pautas. Então, é silencioso até certo ponto. E eu acho. O quê? Não, pode falar, desculpa. E eu vejo isso assim, como como algo positivo, né? Porque na medida que você tem um espaço seguro para agir coletivamente também pela internet, talvez, e isso sendo amplamente recebido nesse meio virtual, talvez pelo meio, digamos, presencial, a reunião desses grupos se torne menos ruidosa, digamos assim. Porque a gente tem grupos abertamente feministas, assim, o coletivo do 4B, o Escape the Corset, é uma coisa que coloca a cara a tapa, né? Em público, ao vivo. Mas outros coletivos não colocam. E talvez esse ganho essa repercussão maior na internet seja um movimento de impulsão necessário para que haja essa, digamos, transfusão do virtual para o presencial, né? Não vou nem dizer do virtual para o real, porque o virtual já virou o real, gente. Então, esse real virtual vai virar o real presencial. Então, para mim é positivo, assim. E o impeachment do ex-presidente, né? Para mim foi algo positivo também. Numa mudança de mentalidade, de consciência da população em relação ao alinhamento político. Não que ele vai se alinhar necessariamente a pautas de esquerda, né? Mas vai olhar com outros olhos, outras perspectivas, os discursos que essa parcela política vinha reproduzindo, né? Como é que, Eu como é que um cara que afirmava que feminista era o fim do mundo quer instituir uma lei marcial? Eu concordava com ele. Quer dizer, então tudo que ele estava falando era uma desculpa, né?
para chegar a esse ponto, então é uma questão sensível mesmo. Eu fico me perguntando, porque é, eu sinto um pouco não com relação a movimentos específicos, mas eu acho que o anonimato, de um modo geral, ele é um pouco difícil de lidar, de um modo geral, sabe? Principalmente quando se trata do anonimato nas redes, né? E aí, eu entendo essa questão da proteção e de você não se sentir segura para falar determinadas coisas, por causa de uma sociedade extremamente hierarquizada, machista, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando se esse anonimato ele não fragiliza também o movimento, sabe? De alguma maneira, né? São só pensando sobre isso, realmente. É, 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 um outro ponto que a gente viu na tua dissertação, que a gente ficou pensando sobre isso, é que você tem um momento que você fala assim: diante disso, discutir a especificidade de tais demandas femininas na Coreia do Sul também pode balançar os censos daquilo que hoje vemos de universal nos direitos humanos e daquilo que captamos em comum entre os movimentos feministas ao redor do mundo, no que se refere ao desgaste das estruturas desiguais de gênero e à necessidade de mudança radical desses sistemas. E aí, eu e Vitória, a gente conversando, a gente ficou se perguntando quais censos são esses que são balançados, né? Então, quando a gente vai falar sobre feminismo, principalmente quando a gente vai trazer feminismo como tentar importar, né, uma pauta feminista para tentar analisar o feminismo na Coreia do Sul, o que ocorre é um movimento de pensar o feminismo justamente como uma pauta importada, como uma pauta ocidental, quando na verdade não é uma pauta ocidental. Quando a gente vai ver o histórico do movimento feminista e do movimento feminino na Coreia do Sul, a gente tem movimentação de mulheres querendo educação básica em 1800. A gente tem essa configuração social, né? Então, uma crítica que eu faço é tentar parar de ver o feminismo como um fenômeno que vem do Ocidente, porque de fato ele ganha uma formatação diferente já na modernidade. Mas quando a gente fala dos pilares, né, da igualdade de gênero, da mudança de condições de vida das mulheres, a gente tem as demandas que vêm da socialização e da formação histórica feminina. Então, quando eu me localizo dentro dessa crítica, é justamente pensando, sim, eu sei que eu venho de. Na verdade, não é nem isso, porque o Brasil também não é considerado um país ocidental. Então, é pôr em questão o que a gente tem como pauta hegemônica, né, digamos assim. O feminismo hegemônico. Porque quando a gente vai estudar feminismo, a gente vê o quê? Feministas francesas, feministas estadunidenses, como as origens do feminismo, né? Feministas inglesas. Mas a gente também esquece que as mulheres se mobilizam pelo mundo inteiro. E a história das mulheres na Coreia tem suas idiosincrasias, digamos assim. E quando eu digo balançar esses censos, é justamente balançar essa percepção de que o feminismo é uma pauta externa que foi importada e não uma demanda que vem
organicidade desse movimento coletivo feminino. E quando eu me coloco, quando eu enxergo o meu olhar, né, quase ocidental, digamos assim, de formação ocidental, eu tento também criticar, porque quando a gente estuda direitos humanos, especialmente direitos humanos das mulheres, a gente vem claramente da Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão na França. A gente vem da Carta da ONU. E a ONU vem de onde? Da Europa. Vem, e o que fez a ONU? O que esses países fizeram de produção intelectual? Foram eles que denominaram, né, o Oriente. O que é o Oriente? O Oriente não existe. Então, é justamente por em contrassenso de que existe um feminismo fora do feminismo, sabe? Sim, sim. Pensar esses movimentos internos, externos, esses movimentos externos e internos. Uhum, sim. A gente tem uma pergunta no chat, eu acho que a gente pode finalizar com ela, Amanda, ou Uhum, você tem horário? tranquilo. Tranquilo? Tá. Bia Simões fala: Oi, Amanda, obrigada pela apresentação, foi incrível. Tenho interesse em pesquisar sobre as políticas públicas, sobre a baixa natalidade na Coreia do Sul. Acho interessante que nas redes sociais, sempre que vemos essas notícias sobre as violências de gênero, alguém comenta algo no sentido de que as mulheres estariam escolhendo não ter filho exatamente por esse ambiente de homens misóginos. Pensando no medo em se assumir feminista frente a reações violentas e sob ótica das políticas públicas que procuram relações de causa, tem alguma referência que faça essa relação entre violências cotidianas de gênero e a escolha por não ter filhos? E como pensar isso sem cair no discurso de Jung, que acusa as feministas pela baixa natalidade? Quando a gente vai pensar nesse movimento feminino de optar não ter filhos, né? Eu acho que a gente cai também na discussão da formação familiar que também os homens passam, por exemplo. A gente passa também pela discussão da competitividade do mercado de trabalho da Coreia do Sul de hoje em dia. A gente passa pela discussão das manager moms, né? Que a gente pensa em mães como administradoras da família. A gente pensa na dificuldade da moradia na Coreia do Sul. A gente pensa no êxodo das pessoas dos interiores da Coreia do Sul indo para as metrópoles para tentar uma vida de mais qualidade e ver que esse custo de vida também talvez não, não, como é que eu posso dizer? Não resvale numa melhor qualidade de vida, digamos assim. Então, são diversos fatores que influenciam essas mulheres a não terem filhos, né? Eu acho que um dos principais é justamente esse ambiente misógino, né? O tratamento, a percepção da violência de gênero é uma coisa fundamental. Acho que as mulheres jovens estão em, como é que eu posso dizer, em movimento para não deixar essas questões de hierarquia, de subserviência serem perpetuadas. Mas, ao mesmo tempo, questões como mercado de trabalho, por exemplo, mulheres que se tornam mães param de trabalhar. E parar de trabalhar é parar de ganhar dinheiro. Parar de ganhar dinheiro é parar de ter dinheiro para sobreviver. E essas pessoas que estão indo para as grandes metrópoles para tentar uma vida de uma qualidade maior, não têm um luxo de parar de trabalhar.
a competitividade da estrutura capitalista tem grandes dedos, grandes unhas nessas escolhas, né? Não é, na verdade, uma escolha. Eu escolho ter filho, eu escolho ter dinheiro para sobreviver. Eu acho que hoje em dia também perpassa por essa discussão. Justamente que é uma discussão que homens que voltam do serviço militar obrigatório trazem, né? Por que que eu vou dar mais vantagens para mulheres se quem, na verdade, sofrem são os homens? Porque a gente passa não sei quanto tempo no serviço obrigatório e quando a gente volta, a gente tem que dar o sangue para tentar voltar ao mercado de trabalho. Então, são questões que passam a estrutura capitalista, né, desenvolvimentista da Coreia do Sul, que passam o modelo de competitividade no mercado de trabalho, que passam o custo e da qualidade de vida na Coreia do Sul, e que passam também a percepção, o aumento da percepção da violência de gênero e de uma tentativa de interromper esse ciclo de replicação de hierarquias e de subserviência que pregam valores confucionistas, valores que estão enraizados no Estado desde não sei quando. Sim. Ai, Amanda, muito obrigada. Muito obrigada de verdade. Foi ótimo hoje. A gente vai para os informes, pessoal. Agradeço mais uma vez a presença de todos, todas e todos aqui. E aí, Vicky agora vai fazer os informes para a gente, tá? Bom, gente, então depois desse aulão maravilhoso da Amanda, eu vou lembrar que amanhã nós temos aula com a professora Cristal Urbano e depois na quinta com o professor Lucas Rubio, então continuem aparecendo neste mesmo local, neste mesmo horário. A gente libera a sala sempre às 7 horas, quase em ponto. Outro aviso é que as inscrições seguem abertas para a nossa leitura coletiva do ano que vem. É só correr no nosso Instagram, clicar no link da bio e se inscrever. Nós vamos ler Flores de Fogo. E o último aviso, mas não menos importante, é que nós vamos abrir a inscrição para a curadoria para o ano que vem, em breve também. Então, quem estiver interessado em participar dos nossos encontros regulares do grupo de estudo, é só se inscrever assim que a gente divulgar. É isso. Pode falar, Eliane. Eu só queria dar os parabéns mais uma vez à Amanda, né? Porque eu sempre fico impressionada com a capacidade de Amanda de falar horas assim, né, de forma tão articulada, né? Isso para mim foi assim um aprendizado imenso. Tive o prazer de participar da banca dela, né? A dissertação dela, inclusive, é muito boa, né? Eu recomendo que as pessoas que têm interesse no tema leiam, né? Já está disponível, mandando no repositório, não? Sim, tá. Já, né? Então já pode pegar lá. Vicky colocou o link no chat. Pronto, porque realmente, assim, quem quiser aprender sobre feminismos, né, na Coreia do Sul, eu acho que o trabalho de Amanda é uma referência, tá? Então, era só para dizer isso, eu não podia deixar, né, de no momento, né, mais uma vez, eu parabenizo a Amanda pelo trabalho dela, e que eu aprendi muito, né, na realidade, com a Amanda sobre esse tema. Obrigada. Ai, obrigada, Eliane. Saudades de ti. Saudades. Te vejo na banca, né? Semana que vem. Ah, sim, é, porque eu convidei a Amanda a participar de uma banca de uma orientando a minha TCC. Aprendi muito com esta mulher. Beijo. Beijos. Deixa eu tirar minha mãozinha aqui, que eu nunca sei botar. Pode ficar tranquila. Muito obrigada, pessoal. Acho que é isso. Finalizamos. Muito obrigada mais uma vez, Amanda. Boa noite. Boa noite. Boa semana. Tchau, boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Se cuidem. Até amanhã.